Em João 8, de 1 a 11, diz o seguinte: Jesus voltou para o Monte das Oliveiras. Contudo, logo no dia seguinte, de manhã cedo, encontrava-se de novo no templo. Em breve se juntou uma multidão e, sentando-se, começou a falar com eles. Enquanto falava, os especialistas na lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e puseram-na diante do povo. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que a apedrejemos. E tu, que dizes? E procuravam assim levá-lo a afirmar alguma coisa que pudessem usar contra ele. Jesus, baixando-se, pôs-se a escrever na terra com a ponta do dedo. Encontrei aquele mestre a escrever, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus e a dizer que a lei de Moisés me condenava pelos meus erros, mas nenhuma pedra ele agarrou para me apedrejar. Se calhar para ti este cenário, esta cena é um pouco conhecida. Se já vives há algum tempo em igreja, provavelmente tu já ouviste falar sobre esta passagem. A passagem da mulher adúltera. Um episódio que Jesus testemunha. Logo a seguir a ter estado a ensinar a multidão, a ter estado a ensinar o povo, os discípulos, sobre graça, amor, misericórdia, bondade, depois de verem os sinais de Jesus. Ele é deparado com esta cena. Mas a verdade é que os fariseus, eles não estavam preocupados com esta mulher. Eles não estavam preocupados com o cumprimento da lei. Eles estavam preocupados em arranjar forma de tramar Jesus. Eles queriam matá-lo porque sabiam que ele se proclamava o Messias. E por isso eles queriam colocar Jesus numa posição impossível, que era esta mesmo. E foi por causa desta mulher que Jesus nos ensinou das mensagens mais misericordiosas de graça e bondade que ecoam até aos dias de hoje. Sabes, aquilo que a história nos mostra é que esta moldura jurídica, aquilo que eles falavam com Jesus, não era algo que eles tinham inventado. Era realmente algo que vinha da lei de Moisés. É verdade que a Bíblia, no Antigo Testamento, condenava o adultério a apedrejamento. Mas aquilo que a lei mosaica também nos dizia era que quando isto acontecia, os dois teriam que ser trazidos perante o tribunal. Toda a gente sabe que ninguém pode cometer adultério sozinho. Tanto a mulher como o homem eram culpados do mesmo crime. E os dois teriam que ser levados até ao tribunal da lei, para que as testemunhas, as primeiras, pudessem agarrar numa pedra e pudessem iniciar aquilo que seria a sua condenação. E sabe, parece difícil para hoje em dia nós compreendermos o porquê de um castigo tão duro para um pecado que hoje em dia se tornou tão secular. Mas a verdade é que o casamento para Deus não é secular. O casamento sempre representou uma aliança entre o homem, a mulher e Deus. Então, quando Deus coloca estes parâmetros no Antigo Testamento, foi para mostrar ao povo que o casamento não era uma coisa pequena, mas era uma aliança poderosa que deveria durar para sempre. E mais importante, Deus sempre quis mostrar ao povo de Israel que o casamento entre o homem e uma mulher poderia significar e mostrar o paralelismo que nós iríamos depois ver no Novo Testamento com Jesus e a sua noiva, a Igreja.
Por isso o adultério sempre foi condenado de forma tão forte. Mas a realidade é que nesta cena não há nenhum homem. A Bíblia diz-nos que ela foi trazida sozinha. Ela não pecou sozinha. Ela não foi tentada sozinha. Ela não fez este ato sozinha. Mas ela foi levada para ser condenada sozinha. E sabes, muitas vezes sem saber, os fariseus foram usados pelo inimigo. E muitas vezes o inimigo vai utilizar a mesma tática, porque sabem, o inimigo ele não é criativo. Nós é que somos esquecidas. Porque as mesmas táticas ele usa de ano após geração. Ele instrumentaliza o pecado desta mulher para que ela se encontre num lugar de condenação, absolutamente abandonada e sozinha. O facto de o homem não ter sido trazido até à presença de Jesus não é apenas um acessório, mas é algo, um detalhe pormenorizado para nos mostrar muitas vezes como é que o inimigo trabalha na nossa vida. Muitas vezes ele vai te colocar em situações, em coisas que aconteceram e que tu olhas e pensas: ei, como é que eu vim aqui parar? Mas a verdade é que agora estás sozinha. Agora estás sozinha. E sabes, a verdade é que nesta situação eles teriam toda a credibilidade para apedrejar esta mulher. A nível jurídico, quando olhamos para a Torá, não havia nada que eles não pudessem contestar, a não ser a falta da presença do homem. De resto, não havia outro quadro para apontar. Mas a realidade é que esta história nunca foi sobre uma mulher adúltera, mas sempre foi para nos apontar para uma humanidade adúltera. Uma humanidade adúltera diante de um Deus que sempre foi absolutamente fiel. E sabes, aquilo que é interessante é quando nós lemos a palavra de Deus, um paralelismo incrível que há durante todo o Velho Testamento é a forma como Deus se apresenta como um amante do seu povo, na altura o povo de Israel. Nós vimos isso representado em Oseias, quando Deus o manda casar com uma para mostrar ao povo que o amor de Deus era tão grande ao povo que, independentemente daquilo que eles fizessem, a forma como eles adoravam outros deuses, a forma como eles se afastavam de Deus, Ele continuaria fiel. Ele continuaria firme, Ele continuaria presente, mesmo quando eu e tu decidimos pecar, mesmo quando eu e tu decidimos tomar outro caminho, mesmo quando eu e tu decidimos afastar-nos do caminho que Ele desenhou para nós. Esta história não é apenas desta mulher. Esta história é a minha história. É a tua história. Se calhar tu não és culpada de adultério. Graças a Deus por isso. Ou se calhar és. Não sei qual é a tua condição. Não sei aquilo que aconteceu na tua vida. Não sei o que é que te trouxe até aqui, o teu passado, o teu presente. Mas aquilo que eu sei é que perante esta situação, Jesus mostrou-nos 3 coisas que eu hoje gostava de nos relembrar enquanto Sisterhood. E gostava que tu saísses desta sessão, permitindo que o Espírito Santo falasse ao teu coração. E pudesses, não só tu, mudar a tua forma de ver a tua situação atual, mas também aprenderes a ver outros de forma diferente. Sabe, Jesus, quando ele olhou para esta mulher, ele teve uma resposta absolutamente incrível. E a primeira coisa que eu gostava de partilhar contigo, o nosso primeiro ponto desta tarde, é que Jesus não te quer condenar. Jesus não veio para nos condenar. Jesus não veio para trazer condenação a este mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz-nos que Ele não veio trazer condenação, Ele veio trazer salvação. Mas ao longo da história da humanidade, não só nós temos ouvido esta mensagem do Evangelho, sabendo que nós não
ou não estamos a ser condenadas, ou Ele não nos quer condenar, e abraçamos essa mensagem para nós, mas somos rápidas a condenar os outros. Aquilo que mais mexe comigo nesta passagem, e que eu acredito que Jesus gostava que eu e tu nos relembrássemos hoje, é que sim, Ele não te condena. Ele não está aqui com um dedo apontado para te condenar os teus erros. Mas Ele quer te relembrar que se Jesus não te condena, não condenes tu os outros. É tão interessante ao longo da história da humanidade, quando nós falamos sobre mulheres, quando nós falamos sobre a forma como as mulheres se relacionam, quando nós ouvimos, lemos estudos sociológicos, psicológicos de como a mulher é fácil de julgar. Uau, aquela camisola tem um decote bem acentuado. A irmã não tem espelho em casa, não. Uau, não tinha dinheiro para vir à conferência, mas olha aquela mala de marca. Banal. Mas às vezes também conseguimos ser bem mais profundas. Olha a forma como ela educa os filhos. Que bela mãe. Olha para esses miúdos aí, sem educação, a correr por todo lado. As mulheres têm o dom de falar, graças a Deus pelas mulheres. Amém. Mas também têm o dom, muitas vezes, de sermos demasiado rápidas a falar. E isto é uma jornada que eu própria tenho caminhado. Se há coisa que muitas vezes Deus tem que fazer é calar a minha boca. Pôr a mão do Espírito Santo, e às vezes eu até sinto que eu por dentro continuo a falar, mas para fora não estou a ouvir voz. E o Senhor diz, é mesmo para a tua salvação, Joana, porque se essa voz vem cá para fora, não há salvação possível. Jesus ajuda-nos e ajuda-nos a entender que Ele não veio para nos condenar. A Bíblia diz-nos em João 3,16, toda a gente conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o versículo 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por ele. Em João 3, Jesus diz, eu não vim para condenar. Em João 8, Jesus diz, eu não te condeno. Jesus não veio para condenar a humanidade, Ele veio para salvar a humanidade. E eu e tu, enquanto filhas de Deus, temos o dever de refletir a natureza de Deus. Se Jesus não condena, quem sou eu para condenar? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para murmurar? E sabes, é tão interessante porque em Tiago 4, 11 a 12, diz o seguinte, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão é como fosse seu juiz. Coloca-se no lugar da lei e está bem a criticá-la. E se criticas a lei, já não estás a segui-la, mas a substituí-la como Jesus. Só Deus que fez a lei tem poder para nos julgar, para nos salvar ou para nos condenar. Portanto, quem és tu que pensas que podes julgar o teu próximo? As leituras que nós fazemos desta situação são muito interessantes. E desde março eu tenho estado a ler, eu estava a partilhar isto com a equipa, ensaios académicos, livros, tanta coisa tão interessante sobre esta passagem. E há uma coisa que eu nunca tinha ouvido e que mexeu muito comigo. Sabem que quando Jesus, ele começa a escrever no chão, muitas teorias são formadas acerca do que é que Jesus escreveu no chão. Eu não sei o que é que ele escreveu no chão e todas as pessoas que dizem que sabem estão a mentir. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Teólogos já têm tentado trazer ideias, podem ter tentado perceber o contexto histórico, cultural, social do que é que Jesus podia ter dito, mas a realidade é que nenhum de nós sabemos se ele fez um rabisco, se ele escreveu I love you, se ele pôs um coração, se ele escreveu Jesus. Eu não sei o que é que ele escreveu, ninguém sabe. Um dia no céu ele pode nos dizer. Mas a verdade é que o ato de escrever no chão não era um ato desconhecido ao povo de Israel.
Em Êxodo, quando o povo estava à espera que Moisés descesse da montanha, Deus escreveu com o seu dedo a lei. Nas pedras dos mandamentos, a Bíblia diz-nos que Deus, com o seu próprio dedo, escreveu a lei, a Torá, aquilo que o povo de Israel, agora, neste momento, os fariseus, estavam a lutar para julgar aquela mulher. Mas aquilo que é extraordinário é que o mesmo dedo que escreveu a lei é o mesmo dedo que escreveu a graça. O mesmo dedo que escreveu uma lei que protegesse o povo naquela altura foi o mesmo dedo que veio em forma de bebê, habitou no nosso meio, veio à humanidade, ajoelhou-se perante uma multidão e escreveu no chão com um ato de graça. O dedo que escreveu uma lei que nos condenava foi o mesmo dedo que escreveu a graça que nos alcançou. Então hoje, à medida que o Espírito Santo fala connosco, eu gostava que tu respondesse a esta pergunta. O que é que fazes tu com os teus dedos? Será que os teus dedos encorajam? Será que os teus dedos ajudam? Ou será que os teus dedos julgam, condenam, apontam, murmuram, pecam? E sabes, deixa-me dizer, estamos todas na mesma posição. Todas nós erramos, todas nós falhamos. Mas eu acredito que Deus quer levantar um novo movimento de mulheres que não é mais como as mulheres comuns, que não é mais como as mulheres que nós encontramos no nosso local de trabalho, que não é mais como as professoras que nós temos que lidar na nossa universidade, que não é mais como aquelas vizinhas no nosso prédio difíceis de lidar. Não! Deus quer levantar um exército de mulheres que replica o seu coração nessa terra, que replica as suas ações. Deus não quer apenas pessoas que sabem a palavra, pessoas que conhecem a palavra. Isso é bom, isso é importante, mas mais importante é tu seres a palavra, é tu viveres a palavra, é tu agires naquilo que a palavra diz. Mais importante do que falar sobre Jesus é agires como Jesus. Tão importante espalhar o Evangelho, falar das boas novas, mas viver de acordo com aquilo que nós pregamos. O mundo não precisa de mais posts de social media. O mundo precisa de mais visitas ao lar. O mundo precisa que eu e tu aceitemos esta mensagem. E de uma vez por todas, mudemos a nossa forma de ser. Às vezes pode ser difícil dizer, não, mas é a minha personalidade. Eu sempre fui assim. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu morri assim, Gabriela. Isso é lá nas novelas da Globo. No Evangelho, tu nasceste assim. Mas quando tu conheces Jesus, não, quando tu conheces Jesus, tu não podes ficar igual. Porque quando tu conheces Jesus, tu tens uma nova vida, tu tens uma nova identidade, tu tens uma nova linguagem, tu tens um novo destino. Então, mulher de Deus, não hajas como os padrões deste mundo. Eu não quero que alguém olhe para mim e diga, ela é só mais uma. Eu quero que alguém olhe para mim e diga, uau, obrigada, porque nesta situação eu merecia julgamento, eu merecia condenação, eu errei, mas tu deste-me a mão, mas tu amaste-me, mas tu trouxeste-me à igreja, mas tu cuidaste de mim, mas tu visitaste-me, porque aquilo que Deus precisa é de mãos e pés nesta terra. Eu e tu fomos chamados, não para sermos condenados, mas também não é para guardarmos essa mensagem só para nós. Tu não estás condenada, tu não és condenada. Aquele que te condena é o inimigo. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Então deixa-me lembrar-te, mulher de Deus, que cada vez que tu condenas alguém, essa condenação não vem de Jesus.
porque não é a sua realidade. E isto muitas vezes é duro, porque eu e tu temos a nossa carne, feitio, personalidade, ego, emoções, menstruação, menopausa, adolescência. Temos os nossos momentos. Mas independentemente da temporada da vida que tu possas estar a viver, a mudança e a transformação que Deus quer trazer à tua vida não tem nada a ver com o tipo de mulher que tu és. Se tu gostas ou se não gostas, se és tímida ou se não és tímida, se és introvertida ou não és introvertida, se és confrontacional ou não és confrontacional. Isso para Jesus não importa. Ele só precisa que tu permitas que Ele transforme o teu coração. Porque quando nós vivemos com o desejo de ser como Jesus, nós nunca mais iremos condenar os que estão à nossa volta. O que é que tu fazes com os teus dedos? E sabem, é tão interessante, porque como eu falei no início, o adultério era mais do que um pecado sexual, ele era a quebra da aliança. A palavra correta chama-se berit. Está em Levítico 20:10 e diz que basicamente o pecado desta mulher representa a quebra da aliança com Deus. A quebra da aliança. E sabes, é tão interessante porque em Jeremias 17:13 diz o seguinte: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Eu e tu se calhar nunca cometemos adultério. Eu espero que não. Espero que nunca caias nessa tentação, nesse pecado. E se caíste, eu quero te dizer, nós amamos-te. Tu és amada, Deus ama-te, Deus não te condena e Ele pode restaurar aquilo que tu perdeste. Ele pode restaurar aquilo que aconteceu na tua família. Ele pode restaurar aquilo que aconteceu no teu casamento. Ou se tu própria estás num casamento ou estiveste no casamento onde tu foste a vítima, onde o teu marido foi tentado e cometeu adultério, eu quero te dizer, Deus tem o poder para restaurar isso em nome de Jesus. Deus tem o poder para restaurar isso em nome de Jesus. Assim como a pastora Dani disse esta manhã, não há nada demasiado longe, não há nada demasiado quebrado, não há nada demasiado sujo, não há nada demasiado longe que não possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas nesta tarde, deixa-me fazer-te uma pergunta que tem destruído a minha alma. Sim, eu nunca cometi adultério, mas será que o tenho feito com Deus? Sabes, o adultério significa a quebra da aliança inicial. Significa quando alguém que não deveria estar no lugar de primazia se coloca no lugar de primazia. Significa que nós colocamos alguém num lugar de intimidade que não é dessa pessoa. Significa que existe uma dependência física e emocional. Há algo que não era suposto, porque não era essa a aliança original. E aquilo que muitos teólogos falam sobre esta passagem é que muitas vezes esta história, este cenário mostra muitas vezes a nossa humanidade. Nós não cometemos adultério, se calhar, nos nossos casamentos, mas quantas de nós podem ter cometido adultério no seu relacionamento com Deus? A noiva de Cristo, a igreja de Jesus. E não estamos a falar de um pecado sexual. Estamos a falar de colocar outras pessoas no lugar que é apenas de Jesus. Outras coisas, outras situações, outras circunstâncias. Quando Deus fala ao povo de Israel no Velho Testamento, e Ele fala tantas vezes em Oséias, Cantares de Salomão, Isaías, Ele fala sobre a vinha, e Ele diz, vocês estão longe de mim. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu sou o Deus que vos chamou, que vos criou, que desenhou um futuro para vocês, mas vocês têm adulterado, adorado outros deuses, largado a minha doutrina. E a minha pergunta é, quantas de nós não estamos longe de Deus? Se calhar tu continuas a vir à igreja, tu continuas a fazer aquilo que é socialmente correto, mas dentro do teu interior tu estás em podridão.
tu não sentes intimidade com Deus, tu não tens tido intimidade com Deus, tu tens estado afastada da presença de Deus, tu tens colocado outras coisas no lugar da presença de Deus, porque tu és tão ocupada, porque tens tanta coisa para fazer, que tudo é mais importante do que passar tempo com Jesus, tudo é mais importante do que congregar ao domingo, tudo é mais importante do que semear na casa, tudo se torna mais importante. Mulheres, em nome de Jesus, acorda, o inimigo continua a usar a mesma estratégia, ele vai te isolar, ele vai te manipular, até ele te poder colocar numa situação onde ele te possa condenar. E nós continuamos a ir atrás da armadilha, geração após geração. Vamos ser mulheres que fazem algo diferente. Vamos ser mulheres que dão um testemunho para as gerações que vêm. E que nós possamos continuar a afirmar que Jesus é o amor da minha vida. Jesus é mais importante que o meu marido, é mais importante que os meus filhos, é mais importante que o meu trabalho, é mais importante que a minha carreira, é mais importante que a minha saúde, é mais importante que os meus sonhos, é mais importante que as minhas ambições, porque Jesus precisa de ser o principal na nossa vida. E é tão fácil nós nos perdermos. E tão facilmente trocar a ordem das coisas. E aquele que deveria ser o centro da nossa vida torna-se um acessório de domingo. Torna-se um acessório para nós. Sabem, Deus deu-me esta visão no outro dia quando eu estava no cabeleireiro. E eu acho tão engraçado. A minha cabeleireira não está aqui hoje, mas ela vem amanhã, que eu convidei. E eu comentei isto com ela e ela riu-se muitas vezes naquela... Como é que ele se chama? Sítio onde a gente põe a cabeça? Talha? A calha, talha, não é talha, calha. Eu já chorei muito naquela calha da Rafaela, pobre rapariga, que ela diz, mas o que é que se passa contigo? Jesus está a falar comigo. Ela, pronto, querida, ok. Graças a Deus que a Rafa já veio à igreja, conhece Jesus. Então, é bom, graças a Deus, né? Mas, senão ela achava que eu era só doida. Mas a verdade é que, muitas vezes, Deus tem falado comigo nestes momentos, porque às vezes... E eu sinto que o Espírito Santo às vezes diz, olha, estás paradinho um bocadinho. Olha que bom, vamos lá então, é isto, né? Eu não posso sair de lá, isto demora muito tempo, estas madeixas, nunca mais chegam, quem tem o cabelo louro sabe, Senhor Jesus, é muitas horas. E lá estamos nós. E há pouco tempo, quando eu estava a preparar-me, eu senti Jesus dizer, Joana, é preciso isto? É preciso isto? É preciso, às vezes, tu chegares ao teu limite. É preciso tu ires ao mais vazio que tu tens para ouvires. Para me ouvires. Tudo o resto é mais importante. O trabalho é mais importante. Servir é mais importante. As tuas filhas, o teu marido, a tua casa. E não me interpretem mal. Tudo isso é importante. Tudo isso tem o seu devido lugar. Mas a realidade é que nós não podemos continuar a ser mulheres que colocamos Jesus em segundo plano. Não dá. Para termos a eficácia que Ele nos chamou para ter, Jesus precisa de estar no plano central das nossas vidas. Jesus não te condena. Não condenes tu os outros. E diz no versículo 8. E curvando-se de novo, Jesus continuou a escrever no pó do chão. E um a um, os fariseus começaram a afastar-se. Começando pelos mais velhos, até que ficou apenas Jesus. Ficou apenas Jesus com esta mulher. A Bíblia diz-nos que antes destes fariseus saírem, eles queriam condenar esta mulher. Mas Jesus, Ele disse algo tão interessante que ecoa até aos nossos dias de hoje. Ele disse... Eles teimavam em ter uma resposta. E então Jesus levantou-se e disse, ok, podem apedrejar esta mulher, mas que a primeira pedra seja lançada por aquele que nunca pecou. E quando eles saíram, finalmente Jesus ficou a sós com a mulher. E esta era a segunda coisa que eu gostava de partilhar contigo. Jesus quer ficar a sós contigo. Jesus, no meio
da loucura da nossa vida, continua a querer, a procurar um momento para ficar a sós contigo. Sabes, o grande momento de transformação de vida desta mulher não se deu em público, deu-se em privado. Deu-se quando mais ninguém estava presente. Deu-se quando apenas ela e Jesus tiveram uma interação íntima, pessoal. Todas as outras pessoas foram embora e a Bíblia diz-nos que Jesus ficou a sós. Diz comigo, a sós. A história muda quando apenas ficam duas pessoas na praça. Jesus e a mulher. As maiores transformações da nossa vida não acontecem perante multidões. Acontecem no nosso lugar secreto com Jesus. Sim, nós podemos ter experiências fantásticas em conferências, em summer camps. Eu tenho imensas testemunhos e todas vós podiam partilhar. Testemunhos incríveis da presença de Deus, encontros tremendos que nós temos em conferências, em igreja. E é absolutamente extraordinário. E não são alguma coisa que nós podemos substituir. Não é. Mas a verdadeira transformação da nossa vida acontece no lugar secreto com Jesus. É dia após dia. O nosso pastor Mário diz isso muitas vezes. Nós não vivemos de uma refeição especial que comemos uma vez por ano. Muitos de vocês, calhar, não se lembram o que é que comeram na segunda-feira. Provavelmente foi frango descongelado. Descongelaram, foram lá buscar uns bifes, puseram na air fryer, uma saladinha se forem saudáveis, se não um bocadinho de massa, um bocadinho de arroz. Ninguém lembra. Mas toda a gente lembra do belo restaurante que custou uma pipa de massa. Que até compraram aquele vestidinho lindo e bonito. Compraram, gastaram dinheiro no vestido, vai e ainda gasta dinheiro na refeição, né? Mas não interessa porque vale pela experiência. Aí a gente lembra. E a verdade é que muitas vezes nós nos prezamos, mas aquilo que nos mantém vivo é aquilo que é comum, ordinário, normal. O bife de frango com arroz, os nuggets que a gente tira lá da air fryer quando não tem mais nada para fazer, dá aos miúdos. É o normal, o cotidiano, que ninguém dá valor. Mas eu gostava de dizer que aquilo que muitas vezes tu podes não dar valor, Jesus está literalmente sentado à espera que um dia tu tenhas a revelação, que esse é onde está o maior valor da tua vida. Jesus quer passar tempo a sós contigo. Cria um relacionamento na intimidade e na dependência de Jesus. O que Jesus faz em público impressiona-nos, mas aquilo que Jesus faz em privado transforma-nos. Sabem, ao longo da Bíblia, nós podemos ver história após história de homens e mulheres de Deus que precisaram ter a revelação de que sem momentos a sós com Deus, eles não poderiam chegar a nenhum lugar. Nós temos Moisés, Jacó, Elias, Davi, Maria, Paulo, Jesus e a mulher adúltera. Todos eles tiveram que experimentar momentos de solidão, momentos onde tiveram que encontrar, se calhar, os seus piores momentos, e nesses piores momentos foi os momentos onde eles puderam ficar a sós com Jesus. A minha pergunta é, será que nós precisamos de esperar pelos piores momentos da nossa vida para termos a revelação que Ele só quer passar tempo connosco? Ele só quer passar tempo contigo. E sabes, é tão interessante, porque à medida que eu li esta palavra, Deus sussurrou ao meu ouvido estas passagens. E eu sei que há aqui mulheres nesta tarde que tu tens passado por situações onde tu tens estado só. Tu tens te sentido só. É uma temporada onde os teus filhos, se calhar, saíram de casa. Uma temporada onde passaste por um divórcio difícil. Onde emigraste para um novo país e tu não conheces ninguém. E onde parece que às vezes no meio de uma multidão tão grande tu continuas a sentir-te sozinha. Para ti eu gostava de ler isto. Isaías 54:5. O Criador dos céus e da terra é o teu marido. Em Jeremias 31:13, com amor eterno eu te amei e espero que venhas para o lugar secreto comigo. Em Oséias 2, eu vou-te desposar comigo para sempre. Em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A verdade é que em Jesus tu encontras tudo aquilo que tu necessitas. E independentemente da situação que tu estás a viver hoje, Jesus é a resposta para todas elas. Jesus pode preencher o local, o vazio que tu tens no teu coração. Jesus é um marido para as viúvas, para aquelas que não têm ninguém.
Ele é um pai para os órfãos, Ele pode ser o nosso melhor amigo, Ele pode ser o nosso companheiro, Ele pode ser o nosso consolador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos traz paz, Ele é aquele que nos traz provisão, Ele é aquele que traz correção, Ele é aquele que está connosco no escuro, Ele é aquele que está connosco na luz, Ele é aquele que está connosco quando tu estás bem, quando tu estás mal, quando tu pecaste, quando tu tiveste sucesso, quando tu escolheste sair da sua presença, quando tu escolheste voltar para a sua presença. Jesus continua sempre lá. E nós precisamos de ser uma sisterhood que aprende a ter a revelação que a nossa verdadeira transformação não vem dos lugares apenas públicos, dos eventos, das grandes coisas que nós produzimos, mas vem de um relacionamento íntimo, poderoso e transformador com Jesus. A responsabilidade da tua mudança, a responsabilidade da tua transformação não é da pastora Amélia, não é minha, não é das nossas equipas de pastores e líderes. Essa responsabilidade está nas tuas mãos. Todos os dias tu tens a oportunidade de ler a palavra de Deus, orar a Jesus, louvá-lo, vir à sua casa e ser cada vez mais transformada à imagem e semelhança de Jesus. Tu não podes e não deves ser transformada à imagem de semelhança de mais ninguém. Mulher de Deus, para de te comparar. Para de querer ser igual às outras. Para de querer fazer o que os outros fazem. Olha para Jesus. Ele é o teu exemplo. Será que tu já amas como Ele amou? Será que tu já serves como Ele serviu? Será que tu já vais ao pé das pessoas e vês aquilo que Ele viu? Essa é a nossa comparação. Ele é a bitola. Ele é o nosso maior exemplo. Toma tempo para ficar a sós com Jesus, na sua presença. E aprende que Ele, nada mais, é a resposta para todas as situações da tua vida. A Bíblia diz-nos que Jesus é Salvador, Senhor, amigo, irmão mais velho, Pai, amor eterno, noivo, esposo, bom pastor, pão da vida, príncipe de paz, restauração e vida, mestre. Ele é tudo aquilo que tu necessitas. Tudo. Para de procurar noutros lugares. Para de andar desnorteada. Para de andar a tentar controlar tudo, como a pastora Dani dizia esta manhã. Para. E deixa de ser transformada pela presença de Jesus. Para. E dá-lhe o teu carrego. Para. E fala sobre as tuas preocupações. É com Ele. Ele está à tua espera. Ele quer que tu entres na sua presença. E mais daqui a nada nós vamos cantar uma música que eu amo, adoro. E que diz: Deus, eu não te troco por nada. Eu não tenho espaço para mais nada. E que eu e tu possamos ser mulheres que esse seja o testemunho da nossa vida. Que nós possamos educar filhos que veem mães que dizem: se calhar a casa não está arrumada, se calhar a roupa não está passada, se calhar hoje a comida vai ser um bocadinho diferente, mas a minha mãe ora todos os dias, a minha mãe lê a palavra de Deus, a minha mãe leva-me à igreja. Se calhar nós não temos tudo aquilo que nós precisávamos ou tudo aquilo que nós queríamos, mas eu tenho uma mulher de fé na minha casa. Eu tenho uma mãe que diz: eu não troco o meu tempo de Jesus por nada. Não queres ir à igreja? Vens arrastado, porque eu amo a Jesus e quem vive na minha casa vem comigo também. Mulher de Deus, levanta, tem autoridade no papel que Deus te deu. Eu não troco por nada. E tu? Trocas? Será que sim? E eu quero te dizer, não há condenação. Não há mesmo. Mas hoje Ele está nesta sala. A presença dEle está neste lugar. E Ele só quer te dizer: ei, eu continuo aqui. E tu tens-me trocado por tanta coisa. O que é que tu vais escolher hoje? Qual é que vai ser o testemunho da tua vida? Qual é que vai ser o legado que tu vais deixar? O que é que nós trocamos Jesus por? Enquanto a banda se junta a nós, em terceiro lugar, Jesus quer transformar
a tua vida para que tu nunca mais sejas a mesma. Tornando-se a erguer-se e vendo apenas a mulher, Jesus perguntou-lhe: onde é que estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? E ela respondeu: não, Senhor, nenhum. E Jesus disse-lhe: então, mulher, levanta-te, vai, eu não te condeno, mas não tornes a pecar. Sabes, e esta frase sempre me dá uma chapada sem mão. Jesus, Ele ama, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia, mas Jesus é fogo. O Espírito Santo é fogo. Quando tu tocas, tu não podes ficar igual. O Espírito Santo de Deus vai mudar a tua vida, vai purificar a tua vida, vai retirar as coisas que não deviam estar na tua vida. Jesus diz: ok, ninguém te condena, fantástico, eu também não. Mas olha lá, tu não me voltes a pecar. Bora lá. Aquilo que eu vim fazer por ti é demasiado importante para que tu voltes a viver a mesma vida. Aquilo que Jesus tem para a tua vida é demasiado importante, é demasiado urgente para que tu venhas a conferências, venhas a grupos de ligação, venhas à igreja, ouças a palavra, leias os estudos e continua tudo igual. Eu continuo a viver em pecado, eu continuo a ter a mesma mentalidade, eu continuo a falar as mesmas palavras más, eu continuo a ter as mesmas atitudes com o meu marido em casa, eu continuo a falar mal com os meus filhos, eu continuo a murmurar no meu trabalho. Em nome de Jesus, isso para hoje. Quando nós encontramos Jesus, algo em nós precisa ser transformado, quebrado, alterado, e nós precisamos de mudar e não ser mais as mesmas. Deixa que o Espírito de Deus que está neste lugar hoje sussurre ao teu ouvido. Deixa-o dizer-te: Joana, Tânia, Deise, Camila, hey, bora lá mudar isto. Bora lá transformar isto. Bora lá fazer isto de forma diferente. Não é porque existe graça que não tem que existir transformação. Não é porque Deus nos perdoa que nós continuamos a viver em pecado. Não é porque Deus é misericordioso e cheio de amor que nós continuamos a fazer o mesmo erro vez e vez e vez e vez. Não é isso que Deus tem para ti. Deus tem uma extreme makeover. Vocês já viram esses programas? A pessoa chega lá desdentada, a pessoa chega lá com peso a mais, a pessoa chega lá com a cabeça meio rapada e com as raízes até aqui e sai de lá uma top model. Super magrinha, super linda, dentes arranjados. Isso é o quê? Uma extreme makeover. Alguém chegou lá, os especialistas foram lá, mudou o que tinha para mudar, custou, doeu, recuperou, está a brilhar. O que é que acontece com Jesus? Vai-te custar, vai doer, Deus vai arrancar coisas, Deus vai tirar outras coisas, Deus vai limar outras coisas, mas no momento em que as pessoas te virem, não é para que tu tenhas a glória, mas para que tu possas refletir a glória que só Jesus tem. Quando Ele olha para ti, Ele não vai ver o quão incrível tu és, o quão fantástica tu és. Quando as pessoas olharem para ti, tu sejas um espelho de Jesus na vida daqueles que estão à tua volta. Mulher de Deus, é tempo de te deixar ser transformada. Burro velho não aprende línguas. Não ouviram essa? Eu vou mudar. Burro velho pode tornar-se multilingual. Vamos deixar esta mentalidade pobre que nos arrasta para baixo, mentalidade que não vem de Deus, mentalidade que não vem da Bíblia, mentalidade que não vem da palavra, mentalidade que não vem do Espírito de Deus. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu sou assim. Não és nada assim. Para de refilar, para de murmurar, para de chatear com o teu marido a toda a hora, para de ser uma chata, para de estar sempre atrás de toda a gente, condenar toda a gente, falar mal de toda a gente. Passa a ser amorosa, passa a ser misericordiosa, passa a dar testemunho de quem Deus é.
mesmo quando dói, mesmo quando tu tens razão, mesmo quando a vontade é dizer, mas agora vais ouvir. E Deus está a dizer, está caladinha, que se eu também falasse contigo, vai. E imagina, eu estou a falar isto num lugar onde eu estou a viver isto todos os dias. Todos os dias. Graças a Deus que as chapadas que Deus nos dá não são visíveis, senão andava aqui toda batida. Mas se isto não está a acontecer connosco, nós não estamos a viver uma vida cristã correta. Mulheres de Deus, no nosso casamento, com os nossos filhos. Muitas de nós estamos a viver casamentos que nos foram passados por gerações. Coisas que nós vimos as nossas mães fazer e porque não fomos ensinadas de outras formas, vamos fazer. Muitas vezes nós olhamos, se calhar, para casamentos de outras pessoas, dos nossos pais. Deixa-me dizer-te, se deu errado para eles, vai dar errado para ti se tu também não mudares. Não repitas os mesmos erros. Deus chama-nos para colocar uma linha na areia e dizer, ok, até aqui foi assim, com a minha família vai ser assim. Porque eu tenho Jesus, eu tenho uma revelação da vida de Jesus, eu sei a quem eu sirvo, eu sei o tipo de família que Deus me chamou para ter. Então sim, se calhar eu venho de um lar desfeito, se calhar eu venho de um lar onde eu vi adultério, se calhar eu venho de um lar onde eu vi os meus pais a discutirem o tempo todo, mas eu não vou fazer isso. Eu recuso-me a ser uma vítima da sociedade. Eu recuso-me a continuar padrões direcionais que não vêm de Deus. Deus quer transformar a tua vida para que tu nunca mais sejas a mesma. A mesma. E a verdade é que aqueles programas de Extreme Makeover são uma grande mentira, porque eles não demoram um dia, eles demoram semanas. Aquilo depois é tudo editado e parece, mas não é. E é isso que muitas vezes nós queremos. A gente vem aqui, Senhor, eu não te troco, vou-me embora e agora leio a Bíblia daqui a 2 meses. Não vai dar. Todos os dias. Quem faz exercício sabe. Todos os dias. Meu marido é um chato comigo no ginásio. Está-me sempre. E vai buscar pesos. Eu não quero ir buscar pesos. Vai buscar pesos. Não quero buscar pesos. Vai buscar pesos. Poxa, vou buscar pesos, pá. Vai, levanta a barra. Não quero levantar a barra, Francisco. Levanta a barra. Não vou levantar a barra. Levanta a barra com 20 quilos. Eu não consigo levantar 20 quilos que eu não sou homem. Levanta lá a barra, faz favor. Sabes o que é que constrói músculo? Todos os dias, ir à presença de Deus, todos os dias estar sozinha com Jesus, todos os dias levar aquela chapadinha de amor, todos os dias levar o abraço que também merecemos, todos os dias chegares ao pé dele e dizer, Senhor, hoje tenho que falar, Senhor, se não é como eu não posso falar com mais ninguém, é mesmo contigo, hoje vai ter que ser. Mas cria essa dependência. Nós estamos tão dependentes de outras coisas. Muitas de nós estamos dependentes dos nossos maridos, dos nossos trabalhos, da validação dos outros. Aprenda a depender de Jesus. A nossa dependência, a nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro amor, aquele que deu tudo por nós e aquele que está sempre lá para nós, tem um nome, é Jesus Cristo. Não há mais nada neste mundo que nunca vá substituir o lugar dele na tua vida. E se nós sairmos desta conferência com a revelação de que Ele é tudo para nós, eu garanto-te que as nossas famílias vão ser diferentes, as nossas amizades vão ser diferentes, os nossos casamentos vão ser diferentes, as nossas igrejas vão ser diferentes, porque quando as mulheres se sentam aos pés de Jesus, nada vai ficar igual. As nossas vidas são transformadas. Então hoje, enquanto ficamos todos de pé, em 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e as que tudo se fez novo. Em Romanos 8:29 diz: porque desde o princípio de tudo Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Deus quer transformar a tua mente, as tuas atitudes, a tua linguagem, o teu comportamento, a tua personalidade, para que tu sejas cada vez mais parecida com Ele. E enquanto nós todas fechamos os olhos nesta tarde, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele tem estado connosco desde manhã. Ele tem estado a falar à tua vida em cada sessão. Ele tem sussurrado coisas ao teu ouvido. E eu acredito que nesta tarde, Deus quer falar algumas coisas contigo também.
a equipa vai ministrar-nos numa música que, como eu disse, é uma música que tem impactado a minha vida há alguns meses e eu sei que também tem impactado a vossa. E nós vamos cantar juntas. E depois disto nós vamos ter um momento, nós estamos um bocadinho overtime, a culpa é minha, peço perdão, pastora Amélia. Mas vocês estão comigo? Se quiserem ir embora, podem ir, Deus abençoe. Não, estou a brincar. Mas nós vamos ter um momento especial e eu acredito que há uma coisa que nós sempre falamos enquanto organização também. Nós queremos que o Espírito Santo se mova. E às vezes ele não se move no nosso relógio. Mas olha, as irmãs da Guiné não têm relógio, fazem melhor que nós. Não há relógio, daí é uma alegria. Eu gostava que tu fechasses os teus olhos agora. E a banda, eles vão ministrar sobre nós esta música. E se tu sabes esta música, tu podes levantar os teus braços, tu podes adorar a Deus, tu podes louvá-lo, tu podes agradecer. E eu acredito que à medida que nós começamos a ministrar esta música, a presença de Deus vai invadir este lugar, vai tocar a tua vida. Então bora lá, Sister Ruth, não fiques indiferente, abre o teu coração e deixa Deus ministrar a tua vida agora, em nome de Jesus. Vocês nas vossas cadeiras tinham uma pequena pedra, não eram tão grande como esta, uma pedra bem pequenina. Se vocês não têm aí no vosso lugar, procurem, deve estar no chão, ao redor de vocês. Quem não tem uma pedra pode pôr a mão no ar, alguém da produção vos vai dar uma pedra. E eu e a pastora Amélia falámos sobre isto quando estávamos a planear esta sessão. E houve uma coisa que Deus colocou no nosso coração, foi que muitas vezes, muitas de nós carregamos pesos, carregamos pecado, carregamos preocupação, carregamos ansiedade. E muitas vezes carregamos isso em nós, é um peso que está connosco. Mas muitas vezes também são pedras que nós carregamos e com muita facilidade nós atiramos contra outros. Às vezes pode ser acusação, às vezes pode ser ofensa, pode ser rancor, pode ser dor de coisas que já te fizeram, que já aconteceram contigo e tu carregas e na primeira conversa essa pedra está logo lá, aponta para ser atirada, às vezes com o teu marido, às vezes com os teus filhos, às vezes com as pessoas com quem tu trabalhas, há já mágoa, há já ressentimento e aquela pedra está ali, tu já sabes, no momento que chega a hora, siga, vai disto. Eu hoje gostava de fazer um momento simbólico nesta tarde e enquanto a banda vai ministrar, se tu tens coisas na tua vida que tu sentes que de uma vez por todas tu queres abandonar, comportamentos, linguagem, formas de viver, coisas que tu carregas, pecado, ofensa, coisas que estão em ti, que tu sabes, isto não devia continuar aqui, eu não devia continuar a liderar desta maneira, eu não devia continuar a tratar as pessoas desta maneira, eu não devia continuar a fazer isto. Eu gostava que tu, em humildade e em cima de tudo, sem condenação, todas nós vamos estar a orar por ti, tu pudesses trazer essas pedras até aqui, como uma forma de dizer, Jesus, eu não vou carregar isto mais para casa, eu não vou mais carregar isto para casa, eu vou deixar de ser assim, eu vou deixar estas coisas que eu fazia, eu vou deixar esta mentalidade que não é da tua palavra, eu vou deixar esta linguagem, eu vou deixar este pecado, eu vou deixar esta ofensa, eu vou deixar esta raiva, eu vou deixar este trauma. Eu vou deixar de fazer com que aqueles que fizeram comigo seja maior do que aquilo que tu fizeste por mim. Hoje eu vou deixar e eu não quero mais levar. E de uma forma simbólica, sabes, na minha
na minha humilde opinião, isto não é apenas uma brincadeira de pedras. Não, sabes, tudo no mundo espiritual tem um significado. E assim como os anjos veem, os demónios também veem. E é a altura de uma vez por todas tu dizer: tu não me condenas mais, tu não me regulas mais, eu não vou ser mais dominada por isto. Não vou, recuso-me e eu saio deste auditório e faço uma posição. Eu digo: Deus, não mais. Hoje eu vou ser transformada, hoje eu vou ser tocada, hoje tu vais fazer algo na minha vida. Então, enquanto a banda ministra, podes vir à frente, podes trazer as tuas pedras, olha por alguém que esteja ao teu lado e deixa Deus transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
meus pecados. Mais uma vez dizemos: quem é Ele? Declara, relembra que era sem pecado e não me condenou. Que em vez de a morte a vida Ele ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Será que nós podemos dizer: eu não te troco por nada? Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo o vazio que havia em mim hoje é a tua morada. A minha alma ansiava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim.